Boa noite e bem-vindos à edição da noite da SIC Notícias. Mantenham a calma, keep cool ou talvez não. As autárquicas do próximo ano já fazem fervilhar as bases do PSD. Pedro Santana Lopes deixou no Congresso uma dúvida em suspenso sobre uma eventual disponibilidade para concorrer a Lisboa, apenas um mês depois de ter sido reconduzido por António Costa para um novo mandato de 3 anos como provedor da Santa Casa da Misericórdia. Pedro Santana Lopes está hoje na SIC Notícias para uma entrevista. Muito boa noite. Boa noite. Eu penso que era importante acabarmos com as zonas de sombra, os tais enigmas, as centrais de intoxicações de que falou recentemente. Há ou não a possibilidade de o senhor vir a ser candidato à Câmara de Lisboa nas próximas autárquicas? Em princípio, não. Eu não posso dizer de todo que não, porque a vida é o que é. Eu lembro-me em 2001, era eu Presidente da Câmara da Figueira da Foz, tencionava concorrer a outro mandato e quem me dissesse o contrário eu desmentia em absoluto, e o Dr. Durão Barroso foi insistir comigo, invocando uma emergência nacional, dizendo que era preciso mudar a situação política no país. Era o governo do Engenheiro Guterres, que depois foi a cena do pântano, e convenceu-me em absoluto, depois de muita insistência, a ser candidato a Lisboa. Estou convencido que o mesmo não acontecerá e, portanto, tenciono cumprir o meu mandato na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Ou seja, neste momento ainda não há da sua parte uma decisão definitiva e essa questão está totalmente em aberto. Não há uma decisão definitiva nos termos em que nunca pode haver na vida. Se calhar a Clara de Sousa, aqui há 2 meses, em que estava aqui a apresentar agora o Jornal da Noite, às 10 dizia não é provável, não conto com isso. Mas é uma possibilidade. Mas as possibilidades na vida são assim e cada vez mais. E o que é que seria necessário para o senhor avançar? Seria sempre uma decisão sua ou teria de ser convocado pelo partido? Não, isso com certeza que sim. Eu já em 2009... Veja, porque... Quem nos ouça lá em casa pensa assim, mas aquele porque é que está a falar daquele assunto? Ou porque é que se põe a hipótese de ele ser candidato outra vez? Para mim é muito honroso que falem do meu nome. Eu fui candidato e depois Presidente da Câmara em 2001. Então, as eleições para são em 2017. Em 2005 era líder o Dr. Marcos Mendes e disse que não queria que eu fosse candidato outra vez. E depois em 2009, na eleição seguinte, a Dra. Manuela Ferreira Leite veio-me convidar para ser candidato. E fui... e perdi por 5% para uma coligação grande que o Dr. António Costa, naquela altura, ele fazia bem coligações, fez. E depois, em 2013, eu tinha acabado de entrar na Misericórdia, voltou-se a falar do meu nome, eu esclareci também, como estou a esclarecer agora, que não tencionava ser, tinha acabado de entrar na Misericórdia e foi o professor Seara numa coligação PSD-CDS, numa eleição que não correu nada bem, também pelas circunstâncias, como é evidente. E agora, 4 anos depois, outra vez, de facto falaram, e já falaram comigo, e estruturas partidárias, de facto, como é sabido, põem essa hipótese. O que eu disse no Congresso, porque comecei a ouvir muita asneira por aí, muita precipitação. Olha, por exemplo, admitir coligações com o CDS em Lisboa apoiando uma candidatura do CDS. Assunção Cristas. Seja quem for. Isso era inaceitável? É uma coisa que não passa pela cabeça. Em 2001, quando concorri, mesmo que digam assim, mas é a líder do CDS-PP, mas em 2001 também foi. Eu tive o Dr. Paulo Portas a concorrer, era líder do CDS-PP. E conseguimos ganhar a eleição. E era o saudoso Miguel Portas que concorreu pelo Bloco Esquerdo. Depois o Dr. João Soares. E conseguimos ganhar a eleição. E, portanto, não me passa pela cabeça, o CDS invocou o exemplo do engenheiro Nuno Cassis, mas, enfim, há, apesar de tudo, alguma diferença agora. Pode ser que daqui a uns anos, com certeza, as coisas sejam diferentes. Mesmo que a doutora Assunção Cristas tenha sido uma boa ministra, outros candidatos falam que tenham sido também. E porquê é que não faz sentido? Entre outras razões, pela posição do PSD, como partido. Também porque estaremos na altura, seguramente, partindo do princípio que o Governo continua, ainda menos longe das eleições legislativas. E o PSD, numa altura dessas também, fazer na capital do país, apoiar um candidato CDS, quando no Porto já há um Presidente da Câmara, que até é de um espaço sociologicamente, politicamente, do PSD, mas que o PSD tem dificuldade em apoiar, não sabemos ainda o que é que vai dar.
É que sabe, nas últimas eleições autárquicas o PSD perdeu as eleições também por várias precipitações. Sintra, Gaia, Porto Alegre, onde uma pessoa que era nossa presidente, depois foi como independente, ganhou a Câmara. E neste momento o partido já lhe parece estar a começar a ser precipitado ao falar da forma como... Mas tem que começar a preparar umas eleições que acontecem em outubro do próximo ano. Preparar é uma coisa. Ouvir conversas como eu ouvi, já desenhar estratégias como se desenharam, eu tenho medo, sinceramente, que dê mau resultado. E quando ia de carro para o Congresso e pensei, de facto, não queria dizer... aliás, é tão curioso que eu ia acabar o discurso e, olha, quase me passavam as eleições autárquicas. Falei mesmo no final. E, portanto, mas pensei, quando ia no carro, disse, eu tenho que pedir calma às pessoas. E depois saiu-me aquela do keep cool, pronto, que é uma expressão que às vezes que uso, e resolvi dizer, para sublinhar um pouco, para ser mais enfático, o principal é não haver precipitações, lá está. Isto hoje em dia no mundo anda a uma velocidade tão grande, olha, viu o Marcelo Rebelo de Sousa agora? Ele ensinou a todos, eu cheguei a dizer que era bom os candidatos presidenciais apresentarem-se tempo antes do verão. E ele disse sempre, não, deixem-se... É bom, é depois das legislativas, Qual é o limite temporal? Depois do verão? Eu acho que até daqui a um ano há tempo. Até daqui a um ano há tempo, porque... E o país, quer dizer, não pode viver nesta loucura, nesta correria. Nós acabámos de sair de um círculo eleitoral complicadíssimo, com as consequências que sabemos, com as indefinições que acarretou. Agora acabámos presidenciais, o Presidente acabou de tomar posse e vamos nós para autárquicas. Portanto, eu até disse na minha intervenção, antes de dizer o keep cool, disse, eu de mim já falei, mas keep cool. E é o que eu digo, tudo tem o seu tempo, disse eu, e mantenho. Mas a verdade é que o próprio Pedro Passos Coelho estabeleceu um objetivo ao dizer temos de ganhar as autárquicas. Até que ponto, e com esta distância, como sabemos, até que ponto é que esse objetivo, a não ser cumprido, pode, de alguma forma, mexer no xadrez político que existe? Tanto mais que ele também disse que acredita que este governo vai durar uma legislatura. Sim, seria complicado, não vale a pena dizer o contrário, seria cinismo, que um mau resultado nas eleições autárquicas. Porque, quer dizer, este governo, quer se queira, quer não, por muito que agora tenha reposto, tenha retomado, tenha devolvido, tenha dado alguns benefícios às pessoas, vai enfrentar tempos muito difíceis, com plano B ou sem plano B, não interessa, mas quer dizer, todos sabemos que os tempos não estão para grandes aventuras. E por isso, chegar ao ano que vem este governo, com o orçamento já de 2017, em que não vai haver forçosamente a mesma margem que houve este ano, porque os níveis de crescimento económico também não estão para isso. Ainda agora o Banco de Portugal reviu um pouco em baixa, 0,2, mas reviu o crescimento económico de 1,7 para 1,5. Portanto, mesmo que para o ano subam um pouco mais, não vai haver margem para grandes benefícios às pessoas. Portanto, chegar a outubro de 2017 e o PSD não ter um bom resultado nas autárquicas seria algo dificilmente explicável. Mas isso tem a ver também com os candidatos que se escolhem. Nas autárquicas as ideologias contam muito pouco. Contam as pessoas dos candidatos ou das candidatas e os programas de trabalho que apresentam. E Lisboa tem muito para debater sobre o que se faz no dia-a-dia. O Presidente da Câmara atual, com quem quer dizer tenho uma excelente relação, quer pessoal, quer enquanto provedor da Santa Casa, mas pronto, tem as suas opções de governação da cidade, como António Costa já tinha, e é natural, quem seja candidato por outro grande partido e que possa disputar a eleição, tem a obrigação de apresentar um programa alternativo de governo da cidade. Qual acha que será o maior desafio para o PSD? Lisboa ou Porto? Lisboa. Mais do que o Porto? Porquê? Porque o Porto é impossível, praticamente, não há impossíveis em política, mas é muito difícil de ganhar. Rui Moreira é um candidato à área do PSD. Houve ali uma série de equipes na altura. Pronto, o Dr. Luís Filipe Menezes foi candidato e tinha sido um Presidente da Câmara de Gaia com obra feita, independentemente das polémicas. E, portanto, Rui Moreira é difícil, mesmo que o PSD tenha uma candidatura própria, vai ser muito difícil arranjar espaço político. Acho que quem for candidato vai ser um herói e se conseguir um bom resultado, ainda mais herói vai ser. Agora, em Lisboa é diferente. E os nomes que foram avançados até agora, por exemplo, José Pedro Aguiar Branco falou de José Eduardo Martins em Lisboa e Pedro Duarte, por exemplo, no Porto. Isso não quero falar. Se eu estivesse a falar de nomes, estava a contrariar o keep cool.
termos calma. E, portanto, falar de nomes agora acho que é errado. Acho que temos de ter calma. Eu agora acho, aliás, que quase ninguém devia falar de eleições autárquicas Então, até ao diga-me, por verão, favor, deixar Sr. passar o verão. Houve ou não algum acordo? Em princípio, quando diz que deixa essa possibilidade em aberto, poderá mostrar que não. Mas é uma dúvida que eu tenho, se fez ou não algum acordo com António Costa, quando viu o seu mandato renovado à frente da Santa Casa da Misericórdia, de que não seria candidato à Câmara Municipal de Lisboa. O que eu estou a dizer é... Ou outro. O que eu vou dizer é absolutamente assim. Já tive a ocasião de dizer que o Governo se comportou com extrema correção comigo nesta questão da renovação de mandato na Santa Casa. E dessa correção fez parte essa questão não ser posta. Na conversa que eu tive com o Dr. António Costa sobre o assunto, não houve, quer dizer, e a correção exigia isso, nem ele me pôr isso e muito menos eu aceitar isso. Sou um cidadão no pleno gozo dos meus direitos, aliás, como ele disse numa entrevista ao Expresso, e ficaria mal tentar cercear meus direitos. Não houve de todo, ele não pôs essa condição de todo, e isso só me agradou, como é evidente, não esperava outra coisa dele. Ao colocar essa possibilidade em aberto, não acha que está de alguma forma a desiludir também aqueles que acreditam em si para desempenhar este cargo no próximo mandato? Esperam que o vê-lo feito de forma completa, sim? Não, claro. Eu estou a dizer, a possibilidade em aberto, eu deixo, olha, como perguntar assim, admite viver para a Austrália? Eu não. Não faço tensões de viver para a Austrália. Mas não tenho a certeza, se por alguma razão, isso acontecerá na minha vida próxima. Se me perguntar se até ao fim da minha vida admito, não faço tensões. Agora, não posso chorar. Portanto, a minha intenção é cumprir o mandato. E com que eu estou marca? a fazer um grande trabalho. Não é muito bom, muito grande, de dimensões várias, trabalho na Misericórdia. Tenho uma mesa nova, com elementos também válidos, que entraram agora, um novo vice-provedor, um novo vogal da Ação Social. Estamos a fazer um grande trabalho na área da saúde, o Hospital da Estrela, uma nova unidade de cuidados continuados que vai funcionar ali principalmente para a população mais carenciada. Tanta coisa que estamos a fazer e que me mobiliza também reabilitação em Lisboa, aí junto com o Governo. Olha, o Primeiro-Ministro colocou-me esse desafio. A Santa Casa não quer entrar neste projeto de reabilitação, até com edifícios da Santa Casa. Sim, senhor, entramos. Ainda foi hoje, julgo, assinado o protocolo com o Governo, no qual a Santa Casa também participa. Portanto, olha, a questão da adoção. Temos tanto trabalho para fazer na Santa Casa e que me entusiasma, e muito dele é em Lisboa. Qual é a marca que Pedro Santana Lopes quer deixar na Santa Casa? No futuro, quando se falar do trabalho de Pedro Santana Lopes à frente da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, o que é que gostaria que se dissesse? Que transformei a Santa Casa Misericórdia de Lisboa, aos mais variados níveis, numa entidade do século XXI. Por exemplo, a importância que damos à investigação. Em Alcoitão, que faz este ano 50 anos, estamos agora a criar, e vai ter, espero, fundos comunitários também, um laboratório de investigação científica. Para quê? Para tentar trabalhar lá na procura da cura das lesões vertebromedulares, e principalmente, e também nas que dão origem a formas de dependência física, como os AVCs, mas principalmente aquelas que levam as pessoas a ficar ou paraplégicas ou tetraplégicas. Esse grande laboratório de investigação, essa dimensão da investigação, não existia na Santa Casa. Nem pouco mais ou menos nos termos em que há hoje, em que apoiamos com as maiores bolsas que há para investigadores nacionais os trabalhos nesse setor e nas neurodegenerativas. E, portanto, o que eu estou a fazer muito na Santa Casa é manter a sua tradição, manter o seu trabalho que já vinha fazendo e abri-la para novos setores, abri-la para novas áreas, nomeadamente essa. E também na saúde dar-lhe outra dimensão, que é aquilo que procuro fazer com o novo Hospital Santana na Parede. Começou a construção, mesmo a construção mês passado, com o novo Hospital da Estrela, que a Comissão Instaladora é presidida pela doutora Ana Jorge. Já tinha sido convidada antes do PS formar governo, não teve nada a ver, é o reconhecimento da sua competência e do seu mérito. E, portanto, é um trabalho em tantas frentes, diversificar também a imaginária do turismo social, do short rental. Que o deixa tanto ou mais feliz do que a política e o exercício de um cargo político como uma Câmara ou como... Tanto, são trabalhos diferentes. Agora, tendo-se pôr no meu lugar, eu já fui Presidente da Câmara 2 vezes, depois fui vereador da oposição um mandato inteiro com o Dr. António Costa. E olho para Lisboa, como quando vou à Figueira, olho para a Figueira e sei lá, eu olho e sei o que é que... Estou mais de acordo, menos de acordo, o que é que gostaria de fazer. Isso todos os autarcas ou ex-autarcas têm esse vício, se quiser. Eu nasci em Lisboa, vivi quase sempre em Lisboa, adoro Lisboa, quer dizer,
Lisboa faz parte da minha vida e com isto não estou a fazer assim, olha, aquele está a fazer uma declaração para ser candidato. Não, não é por acaso, acho eu, que as pessoas me ligam a Lisboa, admitem que eu seja Presidente da Câmara há já 15 anos ou mais e, portanto, acho que as pessoas reconhecem, concordem ou não concordem, que eu tenho e tive uma ideia de trabalho para Lisboa e não foi só o túnel do Marquês, que é uma coisa também que me irrita quando falo do túnel do Marquês. Eu fiz muito mais coisas em Lisboa naqueles 3 anos. E é por isso, se calhar, que as pessoas pensam que pode ser. Agora... Mas tinha dúvidas sobre a relação dos lisboetas consigo e isto é, na verdade, uma provocação por causa da sondagem que a Santa Casa mandou fazer, em que é perguntado diretamente às pessoas, sondado, qual é a opinião que elas têm sobre o trabalho do próprio provedor. Claro, pronto, é uma provocação mesmo. Provocação. E eu também gosto de ser provocador de vez em quando, mas eu não vale a pena dizer que não sabia daquela pergunta, não interessa. Nós criámos há 1 ano e meio um centro de estudos sociais. Não, pelo menos admito que perguntas são feitas sobre o trabalho da misericórdia, esta ou outras, no país, que se pergunte ou se conhece o provedor da casa ou o que é que pensa da atuação, do trabalho que têm feito. Acho isso normal. Quem lá está, uma doutora Ana Firmino, que trabalhou com a Engenheiro Vidal de Oliveira, que é talvez o maior especialista em sondagens do nosso país, e, portanto, lá está, é outra área em que a misericórdia tem procurado desenvolver um trabalho nos estudos sociais. Deixe-me referir outro ponto. O Fundo Rainha Dona Leonor, que é algo que me orgulha muito, que é termos uma verba por ano. Já vamos hoje em 50 misericórdias do país, com projetos de obras que a Santa Casa Misericórdia de Lisboa e a União das Misericórdias, mas com verba da Santa Casa, apoiam pelo país todo. Obras de unidades de cuidados continuados, de lares, de creches. Para quê? Numa forma de devolver também aos portugueses do país todo a confiança que têm, por exemplo, nos Jogos de Santa Casa. Porque eu não me posso esquecer que não são só lisboetas ou pessoas da região de Lisboa que apoiam a Misericórdia de Lisboa. Sim. Os portugueses, ao jogarem nos Jogos de Santa Casa, são do país todo. Portanto, agora, quanto à Câmara de Lisboa, deixe-me referir ainda a esse propósito uma outra condicionante, que, quanto ao Keep Cool, fala-se que vão ser criadas as áreas metropolitanas de Lisboa. E que podem passar, criadas estão, mas estou a dizer para ser eleitos por sufrágio universal e direto o respectivo presidente. Se isto acontecer em Lisboa e no Porto, o quadro muda de figura. Se houver eleições em simultâneo, em outubro do ano que vem, para as câmaras, e neste caso para as câmaras da região de Lisboa, e para presidente da Junta Metropolitana, como está previsto pela atual maioria... E muda para melhor ou para pior? Já viu, o próximo Presidente da Junta de Lisboa passa a ter a legitimidade do voto de cerca de 2,5 milhões de eleitores. Isso, no seu entender, é mais positivo ou menos positivo? É um desafio maior para quem gosta de trabalhar para mudar as coisas. Por exemplo, choca-me imenso que ainda não haja um sistema metropolitano de transportes aqui em Lisboa. Há anos que andamos para fazer isto. Madrid fez, desde 1986, que Madrid tem uma autoridade metropolitana de transportes, que é o quê? É pôr a trabalhar em conjunto a Carris, o metro, as carreiras de autocarros, tudo em conjunto, e fazerem os horários de modo complementar, fazerem as carreiras... Pronto, escolherem tudo. Sabe o que é que aconteceu em Madrid desde 86? Mais que duplicou o número de pessoas que utilizam os transportes públicos, quase triplicou até hoje, e a inversa em relação aos privados. Cá... Não, e as câmaras querem reduzir a circulação do transporte privado nas cidades, mas não há transportes públicos como deve ser ainda. Está lançado o desafio, eventualmente, para quem venha a ser. Falemos de novo daquele congresso, porque há matérias também muito interessantes, e lembro-me de uma frase sua, de que na política, tal como na vida, há muito de interesse e pouco de amor. Sem o querer retirar muito de contexto, porque esta frase vale para muitas circunstâncias, se Passos Coelho é o líder eleito sem qualquer tipo de margem para dúvidas, será ele um líder amado pelo partido? Não sei dizer. É um líder, acima de tudo, respeitado. E muito respeitado, e muito considerado. Pode haver pessoas que tenham esse sentimento, mas, para ser franco, eu, acima de tudo, acho que é um líder respeitado. Também não vou dizer venerado, não acho que seja, mas muito considerado. Mas qual é, na sua opinião, a importância do amor na política? A importância eu acho que é igual ao que é na vida. Olha, o amor, eu quis levar, ao falar nisso, quis levar a questão para o lado dos sentimentos também. Não é dos afetos que fala o Presidente da República, eu acho bonito de qualquer maneira, mas eu acho que seria uma indecência. Foi isso que eu disse lá na intervenção. Acho que não faria sentido nenhum, e vi isso ser feito, pôr-se em causa ou tentar-se pôr em causa ou questionar-se
o direito a ser líder neste Congresso e líder por todo o trabalho que fez do Dr. Passos Coelho. E a este propósito, deixe-me dizer uma coisa, uma nota só de pequena correção. Eu falei do Dr. Rui Rio, Dr. Pacheco Pereira, Dr. Ferreira Leite, sei que eles, Dr. Ferreira Leite é diferente, mas Pacheco Pereira e o Rui Rio não eram delegados ao Congresso. Eu, por exemplo, sou porque sou ex-presidente. Claro. E, portanto, não podiam ir se não se candidatassem a delegados. Não sei se candidataram, julgo que não. Pacheco Pereira Mas hoje não daria a tal alfinetada que deu ao Rui Rio? Não, alfinetada daria, porque, quer dizer, acho que, para já, aquela frase que já sei que não disse o ofusca, mas disse não queria ser o centro das atenções. Exatamente. Trocámos correspondência ainda ontem, nós damos bem, pode ser, praticamente somos amigos, não uma amizade muito próxima, mas temos um bom relacionamento pessoal. Agora, o que penso, veja, eu disse isso a Rui Rio na missiva que lhe enviei. Então, julgo que ele disse aqui há pouco tempo que não acredita que Passos Coelho não vai ser fácil ganhar as próximas eleições legislativas. Então, quem pensa assim não tem a obrigação de ir ao Congresso do seu partido, até admitindo que possa haver legislativas antes do próximo Congresso, dizer assim, não vão por aí, porque se forem, podemos perder as legislativas. A alternativa que eu tenho para oferecer é esta. Quantas vezes eu fui a congressos, em minoria, dizer qual era a solução alternativa que defendia? Acha que isso afasta de alguma forma, e mais uma vez, porque pode ser mais uma vaga perdida, Rui Rio de uma ambição de vir a liderar o partido? Não sei. Acho que ele nunca foi líder e, portanto, a sua hipótese, a hipótese do ser não está esgotada. Não está? Não concordei foi com esta sua atitude. Não há líderes eternos. Passos Coelho não vai ser líder para sempre, não é líder vitalício. E Rui Rio é uma pessoa com qualidades. Agora, eu não vou entrar, como é que dizer, Rui Rio pode ser, não sei quem será. Passos Coelho é que, como é que lhe dizer, tem que haver decência na vida, e tendo que haver na vida, também tem que haver na política. O PSD tem que ter, como todos os partidos, esta palavra decência no topo dos seus valores. E a decência implica o respeito pelas pessoas. E quer dizer, não é por Passos Coelho não ser Primeiro-Ministro que ele passou a ser mais capaz ou menos capaz. Não, as qualidades dele são as mesmas. E eu nem quis falar lá na sua dimensão humana. Eu não posso esquecer, falo nisso aqui porque lá não falei. Quem me deu posse foi o Primeiro-Ministro António Costa da Misericórdia, honrou-me muito. O Dr. Passos Coelho foi lá, não pôde estar a horas, teve uma reunião antes, ficou à espera cá fora, ex-Primeiro-Ministro nos claustros, não entrou para não perturbar a cerimónia. Ele é uma pessoa educada e decente com toda a gente. Mas o senhor estava ou não, sobretudo, a ser simpático quando ensaiou algum tipo de semelhanças entre Passos Coelho e Sá Carneiro? Não, eu penso isso, pode haver quem não concorde comigo. Não quer dizer que Passos Coelho esteja certo, ou tão certo, nas atitudes que toma, quando Sá Carneiro estava. Eu vi Sá Carneiro às vezes tomar algumas atitudes que não percebia, era muito miúdo. Lembro-me perguntar porque é que ele não era candidato à presidência da República. Ele, Sá Carneiro, ele dizer-me no seu gabinete de Primeiro-Ministro, ó Pedro, não tenho força, não tinha força ainda para pôr os militares nos quartéis. Foi a resposta dele. Porque eu tinha dúvidas sobre a opção que ele tomou na altura. Mas ou na depois própria apoiei. matriz social-democrata aplicada? Não, Passos Coelho... Que é bastante diferente? É muito, como é que lhe dizer, nítido, límpido nas suas... Aquilo que se chama teimosia é limpidez nas opções estratégicas. E não se pode considerar que ele seja um oportunista ou interesseiro. Eu já vi líderes teimosos aos quais nunca ouvia falar pouco ou de valores, ou de estratégia, ou de princípios, ou até de programas de governação facilmente identificáveis. Passos Coelho, eu acho que é muito desse género. Não é um líder propriamente pragmático. Não decide ao sabor das circunstâncias. E com isto estarei a dizer o quê? Passos Coelho é o maior? Não é o maior, nem Mas o é menor. o líder certo para o PSD? Neste momento, penso que sim, e foi isso que eu fui dizer ao Congresso. E disse, aliás, mesmo que tivesse havido outro candidato a líder, eu teria votado nele. E, quer dizer, pode perguntar assim, mas por gratidão? Não, não é só por gratidão. Apesar da gratidão, lá está. Eu teimo nesta ligação entre a vida e a política. A gratidão ter que fazer parte da vida e da política também. Então, um partido que tem um líder que ganha legislativas, tem o melhor resultado das legislativas de todos os partidos. E ganhou, foi um resultado que ninguém esperava uns meses antes. Ganha o partido com 95%. E depois disse, não, olha, mas se calhar não serve, Mas estranhou, vou tentar fora. Estranhou ou eu não acho extraordinário a falta de isso. entusiasmo dos delegados no Congresso? Que afinal acabaram por ovacioná-lo a si. Afinal, Rui Rio não foi para não ser a figura central, sendo que de alguma forma acabou por ser o Pedro Santana Lopes a figura central deste Congresso. Se eu dissesse isso, estava a ser como o Rui Rio. Está a ver? Não, ou a alma deste não, Congresso. Mas, quer dizer, fui tentar, eu não estive lá o Congresso todo, não posso falar por todos, mas do que eu vi e do que soube, tentar repor algumas coisas no seu lugar. Por exemplo, lá está, a gratidão ou o respeito a Cavaco Silva.
Eu pensei cá para comigo, que diabo, ainda não ouvi ninguém falar em Cavaco Silva, vou ter que ser eu, que seria o último dos moicanos nessa matéria, seria talvez o último a fazê-lo, mas eu, como português, eu devo respeito ao trabalho que Cavaco Silva fez. Enquanto Presidente, concordo ou discordo de várias coisas que ele fez. Agora, eu discordei tanta coisa com Jorge Sampaio, como sabe, e continuo a respeitá-lo. Várias coisas com Mário Soares, e gosto muito de Mário Soares, dos generalianos, estive ao lado de Sá Carneiro a combatê-lo e respeito imenso e falo várias e variedíssimas vezes com os generalianos. Então, Cavaco Silva, quem nos liga tanto, e passa ao Congresso depois dele sair de Presidente e não se fala nele. É isso que me faz impressão, os valores, o calor, o sentimento. Olha, aí Marcelo tem razão, os afetos. O carinho até. Falando precisamente, está a falar de Cavaco Silva, Presidente, Belém. O senhor assume hoje, e estamos praticamente no final da entrevista, faltam-nos poucos minutos, assume hoje abertamente que foi um momento muito difícil ou até de frustração o facto de não ter conseguido avançar para Belém? Sim, tive pena. Só pena? Sim, frustração não. Não mesmo, acho que não. Estou bem comigo mesmo. E sabe, Marcelo ainda leva pouco tempo Presidente, mas eu estou a gostar muito de ver o que ele está a fazer. E essa pena é muito diminuída, muitíssimo, pelo facto de achar que Marcelo pode continuar este caminho. Eu, se conseguisse, nas primeiras semanas, gostaria de ter feito como ele tem feito, se tivesse sido eu o escolhido. E, portanto, o que eu fico é contente pelo meu país por ter agora um novo Presidente com esta capacidade que ele está a revelar. Lá está, os hard feelings, os sentimentos mesquinhos, tudo, acho que são muito maus e fazem-nos mal. Eu acho que até à saúde, está a ver, faz mal. Portanto, eu olho para Marcelo e fico feliz por ver que ele está feliz. Me diz assim, mas o senhor é que é bom samaritano, é um santo, só temos... Não, como sabes, cheio de defeitos e pecados. Mas nestas coisas, a inveja não. Pronto, não era a minha hora, não era a minha altura. E quando pode ser portanto, a sua hora? Daqui a 10 anos? Sabe-se lá, Deus nos dê vida e saúde. Mas assume que esse continua a ser um desejo seu? Eu dei aulas, estudei, publiquei, publico sobre a matéria do sistema de governo, sei muito bem o que deveria ser feito enquanto Presidente da República. Mas Marcelo sabe isso tão bem ou melhor do que eu. Não é por ser professor de Direito Constitucional, pois é preciso a experiência da vida, da política, do país. Mas Marcelo, como digo, está a fazer muito bem. Eu só peço a Deus é que ele seja iluminado para continuar a fazer bem a este país, que muito precisa. E adoro ver o bom relacionamento dele com o Primeiro-Ministro e dele também com o líder da oposição. Ainda ontem ele elogiou as propostas do PSD. O PSD, que está assim desconfiado a olhar para ele por causa da maneira como ele apoia o governo. Mas é isso que um presidente tem que fazer. Eu disse durante anos, os presidentes não podem ser a oposição aos governos. Os presidentes não podem ir para Belém à espera de ver quando é que corre mal a vida aos governos. Não. Os governos precisam deles como pão para a boca dos presidentes para os ajudarem na difícil tarefa que têm. E eu sei o que me aconteceu, mas já antes disso eu pensava assim. Não foi por me ter acontecido o que aconteceu com o Dr. Sampaio. E veja, já depois, enquanto Provedor da Misericórdia, estive com o Dr. Jorge Sampaio com toda a honra a trabalhar e a fazermos acordos para receber os refugiados sírios em Portugal. E acho que a vida, e principalmente a política, tem que ser assim, serviço. Nós interessamos muito pouco e o que interessa é aquilo que defendemos e o país para que trabalhamos. Isso é que interessa e por isso é que eu acho que quando são reuniões importantes, todos devemos estar lá a dizer o que é que pensamos. Se este não é o seu tempo, para terminar, volto a fazer a pergunta, quando poderá ser o seu tempo? O senhor neste momento tem... 59. Vai fazer 60 anos este ano? Exatamente, já viu? Como o tempo passa, a frase em inglês é "as time goes by". Faz impressão, olha, isso é algo que faz impressão. A sua posição em relação eventualmente a este... Mas é bonito ao mesmo tempo, esta eventual ambição de um dia vir a desempenhar o mais alto cargo do Estado Nacional é algo que mantém em aberto, tal como mantém em aberto, e no fundo fechamos agora o ciclo, uma eventual candidatura à Câmara de Lisboa. É mais algo na sua vida que deixa em aberto? Ouça, se as pessoas que ouçam dizer assim, então deixa isso tudo em aberto, aquele deixa tudo, já parece, não é? Mas não, as pessoas têm que perceber isso. Eu há 30 e tal anos que estou na vida política e na vida pública. Mas tenho a minha dimensão privada e hoje em dia, graças a Deus, bem consolidada, de advogado, que me faz estar bem. Isso é uma contradição que todos temos. Eu sei que o professor Marcelo Rebelo de Sousa também falei com ele antes disso. É bom
ir para a vida pública ou mantermos a nossa liberdade e a nossa vida privada. Eu lembro-me, há um ano e tal, fui a Veneza, e em Veneza pensei muito se quem fosse Presidente da República poderia ir a Veneza com a calma e tranquilidade com que eu fui. São as tais opções da vida. Eu disse aqui, a vida é feita de opções. Por isso, não devemos tapá-las, devemos pensar com calma sobre elas todas. Muito bem. Keep cool, mas em português, sejamos calmos, tenhamos calma. Ficamos com essas palavras finais depois Obrigado. desta entrevista hoje na edição da Noite da SIC Notícias. Agradeço a sua presença nesta edição. Pedro Santana Lopes, muito obrigada. Obrigado muito também. boa noite. E a fechar